Ok, let's start. Então, hoje é o nosso módulo 2, né? E o nosso módulo 2 nos diz, alguém já te ensinou a fazer um plano de aula? Começa te fazendo uma pergunta, né? Alguém já te ensinou a fazer um plano de aula? E por que eu pergunto isso para vocês, né? Porque... Oi, Lu. Porque fazer plano de aula... Vocês estão me ouvindo? Tá. É porque para mim apareceu que a minha conexão estava instável. Eu só consegui aprender a fazer plano de aula, gurias, no curso de magistério, porque eu fiz magistério, né, antes de entrar para a faculdade de letras. Então, os professores, eles criaram um passo a passo para a gente fazer... Tá, Maria Rita, ok, obrigada por me avisar. Um passo a passo para a gente fazer o plano de aula, era tema da aula, objetivo, bibibi, eu lembro que era 9 ou 10 passos, né? Claro que eu não faço mais plano de aula assim, mas eu lembro que na época do magistério era 9 passos e aqueles 9 passos me ajudaram muito para desenvolver um plano de aula, né? E depois, no curso de letras, gente, nunca ninguém nem falou em plano de aula. Eu não sei como é que foi o curso de letras de vocês, mas o meu nem passou batido. Plano de aula foi uma coisa que passou batido. Planejamento de atividade passou batido. Nunca se mencionou isso, né? Nunca pediram para eu ver um plano de aula. Eles pediam para fazer projeto, mas o projeto era o passo a passo do projeto que a gente conhece, né? Plano de aula, complicado, muita teoria, exatamente. E assim, eu não consigo lembrar alguma vez que alguém tenha sequer dito, falado, plano de aula. Se falou muito em projeto, mas assim, o projeto é o grande, né? É o grande, a big picture, né? Mas o plano de aula é o que tu tá lidando ali todo dia. E assim, o plano de aula, ele é uma coisa extremamente pessoal, né? Eu posso mostrar os meus planos de aula se vocês quiserem. Eu estou fazendo agora no computador, porque eu comecei a usar... Eu passei o ano passado inteiro sem usar muitas tecnologias com os alunos, porque eles já estavam cansados de tela, né? E aí, esse ano eu voltei a usar agora. Então, eu comecei a fazer os meus planos no OneNote, que daí eu tenho ele no celular, tenho ele no tablet, então eu consigo fazer meu plano de aula onde eu tiver. Não preciso estar na frente do computador. Mas esse aqui foi o de hoje, ó, Teams for Saturdays, né? Hoje foi um plano bem mais, assim, com menos brincadeira, com menos game, porque agora eles estão ficando grandes. Capaz, Lu, imagina. Eles estão ficando grandes, não tem muito o que brincar, né? Eu costumo sempre dar uma equilibrada, porque se eu coloco excesso de brincadeira, depois eles não conseguem se concentrar muito. Então, tem que estar sempre indo e voltando com o plano, fazendo um plano mais voltado para estudos. Daqui a pouco eu volto e brinco de novo, daqui a pouco eu volto. Então, foi assim: eles tiveram uma folhinha de atividades, eles pediram para ouvir essa música aqui, que, embora velha, eles queriam ouvir. Depois, eles fizeram uma atividade de listening, depois, eles fizeram uma atividade de diálogo, eles jogaram 2 board game. Depois, eles fizeram atividades online, ó, no celular. Não fiz essa do conversation, eles jogaram esse jogo, gostaram, e a gente terminou fazendo essa atividade com as palavras nas costas, que foi um game no final. Então, assim, eu tenho que estar sempre voltando, porque quando eu faço games demais, né, eles perdem a noção, eles acham que a aula vai ser só isso. Então, eu tenho que estar sempre assim, ó, game, atividade, game, atividade, game, atividade. Porque senão eles enjoam, eles ficam cansados só de atividade, ou eles ficam cansados também só de game. Então, eu tenho que estar sempre mantendo um equilíbrio. E eu já notei que se tu eleva demais se tu pega a tua aula e coloca num nível de só game, depois tu perde completamente ali a habilidade com os alunos, porque eles se acostumaram com aquilo, eles só querem aquilo. Daí é
é um parto para conseguir retomar com eles, né? Eu tive uma vez uma pessoa que me disse que isso aqui que eu fiz aqui não era aula, né? Que isso aqui não era plano de aula, que isso era uma lista de itens que eu ia fazer na aula. Ela me disse assim, só que todos os meus itens dessa lista, digamos assim, eles estão conversando com a mesma coisa, eles estão falando sobre futuro. Eu ensinei futuro na aula de hoje com eu e com Going To. Todos os board games eram sobre futuro, os diálogos eram sobre futuro, a atividade listening era sobre futuro. Então, a tua aula só vai ser um apanhado de itens quando tu falar sobre coisas diferentes. Quando tu te manter no mesmo tópico, é um teu plano de aula, né? Então, a gente fez diversas atividades de listening, de diálogo, e o que eu procuro fazer? Eu procuro fazer as 4 habilidades. Eles precisam, toda aula tem um listening, toda aula tem um speaking, toda aula tem um reading, toda aula tem um writing. Nem sempre eu faço writing, mas esses 3 eu faço sempre. Então, essa foi a minha aula de hoje, né? E aqui tá todos as minhas aulas, né? Acho que só não terminei ainda a aula das crianças, porque tô assim, confesso para vocês que tô bem travada com criança, acho que eu vou perdendo o jeito, sabe, de trabalhar com criança, mas tá aqui todas as minhas turmas, ó. E mostro para vocês por quê. Porque não tenho o que esconder, gente. Essa é a verdade, ó. Esse aqui do Advanced, eles vão ter várias coisas para fazer. Depois aqui, ó. Então, assim, tá tudo planejado, tá tudo certo para a semana que vem. E eu já coloco os links, porque agora eu acho que está na hora de voltar a fazer aulas híbridas, de verdade, né? E não é a aula híbrida que a gente costumava fazer, que era alguns em casa, no online, e outros no presencial. A aula híbrida de verdade é aquela aula que tu tem atividades, né, com a folhinha, escritas, e atividades online. Isso é aula híbrida de verdade, que a gente vai falar no curso mais adiante. Então, bora. Alguém já te ensinou a fazer um plano de aula? Qual é a estrutura de um plano de aula? Atualmente, há diversas maneiras de organizar a estrutura de um plano de aula. Todavia, vamos nos ater ao PPP com algumas inserções pessoais minhas. O que é o PPP? Né? O que significa PPP? Ah, não acredito que quebraram o meu... Ah, que chato. Deixa eu pegar outro, então. PPP, tá, gente? É o que... Quando foi falado comigo em plano de aula, lá na graduação, foi quando eu já estava fazendo meu TCC, que daí foi a minha orientadora que sugeriu que eu usasse o PPP, que é Presentation, Practice e Production, tá? Presentation, Practice... Tá aqui, ó, o link, eu não sei por que não funcionou. Ó, agora foi, deixa eu trocar ali, porque depois vocês recebem esse material e aí vocês não conseguem acessar o link. Ué? Cadê o bagulho do link do Canva? Sumiu? Ó, tá aqui. Vamos ver se vai funcionar agora. Aham. Então, o que é PPP, tá? PPP, nem sempre tu vai usar ele na mesma aula, principalmente se tiver aula de 50 minutos, né? 30 minutos, então, nem se fala. Tu apresenta o conteúdo, tu faz o warm-up do conteúdo, tá? Tu pratica e tu produz. Simples assim, tá? Apresenta, pratica e produz.
Apresenta, pratica e produz. Tá? O que isso quer dizer? Quando esse pedaço de língua que tu quer aprender, né, apresentar, por exemplo, eu falei do futuro, né, com going to e com will, tá? Tu pode contar uma história, tu pode passar um áudio, tu pode mostrar um clipe, tu pode mostrar conteúdo do jornal, da revista. Eu mostrei para eles uma música, eu comecei com uma música, tá? Então é importante que eles saibam o que está sendo contextualizado ali. Pode dizer, estamos falando sobre como falar o futuro em inglês. A prática é falar, escrever, né? Praticar as 4 habilidades. Né? Escrever, ouvir, ler e falar, né? E nesse momento que a gente faz a correção dos erros. E a produção tem que vir deles, eles têm que apresentar alguma coisa, um teatrinho, um diálogo, uma atividade colaborativa, alguma coisa. Então, se vocês olharem aqui no meu plano de aula, eu estou ainda na parte do quê? Da prática. Eles ficaram 2h30 na aula praticando, de diversas formas. Praticando. Eles produziram alguma coisa no board game está aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. E eu fiquei ouvindo o que eles estavam praticando, ó. Mas depois eles vão ter que me apresentar alguma coisa, que provavelmente vai ser na aula que vem, porque eu não posso perder de vista o que eu estou fazendo. Tenho que estar sempre retomando, tá? Então, vamos voltar lá. O que é PPP? PPP é apresentação, prática e produção, para tu te guiar na aula, né? E eu costumo colocar um item a mais, né? Eu faço a apresentação, prática, produção e depois eu faço uma sistematização do que foi ensinado, eu retomo, né? Eu falo com eles assim, ó, gente, o que vocês aprenderam? O que nós fizemos para que vocês aprendessem? O que vocês apresentaram? Faço uma retomada da aula, uma sistematização no final. Então, hoje eu vou pedir mais interação de vocês, a interação é importante, porque a gente tem algumas perguntas para debate, tá? A primeira pergunta, e aí vocês podem responder escrevendo, vocês podem abrir o áudio e falar, vocês podem fazer da maneira que vocês acharem mais interessante, tá? Então, eu vou perguntar para vocês assim, por que planejar a aula é tão importante? O que vocês acham? Por que vocês acham que planejar a aula é tão importante? Oi, Bruna. Porque sem planejamento a gente não vai para lugar nenhum. Lugar algum. A gente não vai para lugar nenhum, porque a gente sabe o objetivo, o que é. Pois é. Até para fazer, eu sempre digo assim, para a gente fazer uma festa de aniversário, tem que ter um planejamento. Então, a nossa sala de aula é uma festa de aniversário, vamos falar assim. Então, temos que planejar. Quando eu estava na universidade, eu fiz a Universidade Federal. Eles não ensinaram a fazer plano. Eu fiz a UFBA, aqui em Salvador. Mas quando eu fiz um teste para trabalhar em um curso de inglês, foi aí que a dona do curso me ensinou a fazer, com warm-up, presentation, practice and production. A tua coordenadora do curso. Isso. No caso, era a dona do curso, foi. Ela que te ensinou. Na faculdade não te ensinaram, é isso? Não, fazer plano de aula não, só me disseram assim, você vai ter que estagiar, e estagiando, eu tinha que colocar o que eu tinha que fazer lá. Sem passo a passo. Isso mesmo. Bom, então, o que eu disse faz sentido, né? Poucas. Agora, eu não consigo entender, gente, como é que eles acham que a gente vai aprender as coisas por osmose. Porque se tu não tiver um passo a passo, como é que tu vai aprender a fazer um plano de aula? Eu sinceramente, não consigo entender algumas coisas também, sabe? Ó, a Lu tá dizendo assim, eu aprendi na raça também, não tive passo a passo. Como, gente? Isso aí é uma coisa assim, ó, básica. A gente não nasce na cabeça da gente sabendo fazer plano de aula. Se ninguém ensina, como que a gente vai aprender?
a gente vai fazer do jeito que a gente acha que é, e nem sempre o jeito que a gente acha que é o melhor jeito, é o jeito ideal, é o jeito mais fácil, o jeito mais eficaz, o jeito mais objetivo. Porque às vezes a gente pode ter um trabalhão fazendo plano de aula, quando na verdade a gente pode fazer uma coisa muito simples que vai chegar no mesmo objetivo, né? Vou mostrar para vocês também o que eu tenho feito, que eu acho que também depois eu vou oferecer para a comunidade. Deixa eu mostrar aqui para vocês, porque eu estava trabalhando nisso hoje de manhã, quando os meus alunos chegaram, era essa folhinha que eles fizeram, ó. Essa folhinha é o que eu chamo de consolidação, que assim, ó, é nesse momento que eu sei, é tão fácil a folhinha, que é nesse momento que eu sei se eles entenderam de fato o que eu expliquei ou não. Porque se eles tiverem dúvida numa folha absurdamente fácil assim, eu sei que eu vou ter que retomar tudo de novo, né? Que eu vou ter que retomar com eles. Isso aqui que eu quero saber. Foi consolidado o ensino? Foi consolidado o que eu fiz? Eu faço uma folhinha bem fácil mesmo. Porque daí eu sei que eles entenderam, né? Eu estou com um monte de coisa aberta, porque eu estou ensinando phrasal verbs, então eu estava vendo os phrasal verbs na Batalha Naval, ó. E fazendo as atividades para a semana, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, o material que eu tenho trabalhado nele, e aí depois, mais tarde, vocês vão ouvir falar dele, né? Que é o plano de curso da Unipeople. Porque que eu cheguei à conclusão, tá? Eu cheguei à conclusão que eu estava tendo muito trabalho sozinha, planejando aula por aula, fazendo... Vocês viram ali as inúmeras folhinhas que eu estou vendo, eu tenho que ver o listening, eu tenho que ver os... Então, o que eu estou sentindo falta, e eu não tenho a menor vergonha de dizer isso, porque a vida é assim, né? Em 2020, eu deixei de utilizar livro didático. Isso me trouxe uma porção de benefícios, mas em contrapartida está me onerando muito tempo para planejar, né? Agora que eu fiz a inserção de volta das tecnologias na aula, já me deu uma melhorada. Mas eu acredito que todo mundo tem que ter um guia, tem que ter um plano de curso, né? É claro. Mas a gente também tem que ter um material de apoio. Só que como o grande problema aqui do material de apoio, e aí é pontualmente aqui na Unipeople, o grande problema do material de apoio é que os alunos trocam de turma muito facilmente, né? Um dia eles estão na turma de terça, daqui a pouco eles vão para a turma de sábado, daqui a pouco um evolui e vai... O que eu pensei em fazer? Eu pensei em desenvolver o meu plano de curso com base nos materiais que eu já trabalhei, e aí, dessa forma, eu não adoto nenhum livro, mas eles têm uma base para seguir, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o meu plano de curso, que daí eu fiz o ano passado, e esse ano eu já modifiquei, porque eu percebi que faltavam itens dele, né? Itens bem sérios. Então, assim, esse material é parte integrante do documento plano de referência para as línguas, aprendizagem, ensino e avaliação. E aí eu dividi assim, ó. Aí eu botei Kids 1, infantil, alunos não alfabetizados, first term, second term, third term. Botei, simplesmente elenquei os conteúdos que têm que ser desenvolvidos ao longo do ano. Depois eu fui fazendo uma lista de sugestões, porque essas sugestões, independente se a minha criança está no Rio Grande do Sul ou se a minha criança está no Rio Grande do Norte, criança é criança em todo lugar do mundo, né? Então, eu estou falando de Kids 1 infantil, alunos não alfabetizados. Então, eu tenho que ter uma carta na manga. Então, eu fiz isso aqui para me guiar, considerando que ninguém trabalha comigo. Para eu ter lucidez na hora de fazer as minhas... Seria o meu teacher's guide, o meu que eu criei para mim mesma, e que depois, quando eu estiver pronto, eu vou oferecer para a comunidade. Então, eu botei assim, ó, conteúdo número 1, Classroom Language and School Supplies, Action Verbs Related to Classroom Language and Routine. Aí comecei a elencar todas as atividades que podem ser feitas com os conteúdos elencados, né? Após isso, eu coloquei, ó, vocês podem ver, eu estou desenvolvendo, eu não terminei ainda, eu apenas comecei, né? Aí eu fiz um extra syllabus, né? Um extra syllabus, né? Para eu lembrar, para mim isso é muito importante, gente.
porque eu sou o TDAH e eu tenho que ter um guia. Então, eu tenho que lembrar que os meus alunos têm que dizer I'm a boy, I'm a girl, I love pink, I love red, I love green, it's blue, it's red, it's black, né? Depois eu fui evoluindo, ó. Kids 2, infantil, alunos em fase de alfabetização, a mesma coisa, ó. Aí o extra syllabus, Kids 3, infantil, alunos alfabetizados. Kids 4, infantil, alunos alfabetizados. Aí, Kids 5, pré-adolescentes, alunos alfabetizados. Tá? E aí eu segui evoluindo, ó. Teens 1, pré-adolescentes, mas eu não tirei isso do nada. Eu tirei isso dos materiais que eu costumava usar. Os materiais que eu respeito, que tem uma editora respeitável. Eu não tirei da minha cachola, né? Eu fui pesquisar. E aí fiz assim, ó, Teens 1 para adolescentes nível 1. Teens 2 pré-adolescentes / adolescentes nível 2. Pré-adolescentes, adolescentes nível 3. Pré-adolescentes, adolescentes nível 4. Pois básico 1, básico 2. Intermediário, ó, ficou até erradinho ali, depois tem que arrumar. Aí avançado. Então, estou trabalhando nisso porque esse é o meu guia. É o meu guia de trabalho, né? E claro, cada um desses níveis tem 1 ano, tem 1 ano e meio, tem 2 anos, enfim. Quanto mais conteúdo, mais tempo eles vão demorar, né? E isso aqui, para mim, é quando eu me perco de onde eu tô, eu volto para o meu plano de ensino. Porque a gente tem que partir de algum princípio, né? Eu jamais vou entender como alguém chega numa sala de aula e diz, ai, vai ali, ensina corzinha, número para ele, musiquinhas que tá bom. Que falta de respeito com os alunos isso. Como tu não tem um local que um plano a seguir, né? É muito grave a seriedade que as pessoas levam à educação nesse país, né? Que não levam com seriedade nenhuma, achando que qualquer um pode dar aula, qualquer um pode ir ali ensinar umas corzinhas, umas coisinhas. E vocês sabem que não é assim. Se nós analisarmos, gurias, com seriedade, oi, Nayara, se nós analisarmos com seriedade, o que a gente aprende na faculdade não é 1/3 das coisas que a gente deveria saber para estar em sala de aula. Porque para estar em sala de aula, além do conteúdo, das metodologias, da psicologia da educação e do manejo de sala de aula, tu tem que perceber o teu aluno como um ser humano, como um educando que está ali para aprender. Que ele não é um número, ou ele não é um robô. Ele é um ser humano, cheio de dúvidas, de sentimentos, e que tu não vai conseguir separar a professora Bruna do ser humano Bruna quando está em sala de aula, porque somos seres humanos lidando com seres humanos, e não há separação, né? Que aquele teu aluno vai chorar, que o outro vai estar triste, que o outro vai estar passando por problemas em casa, e ninguém vai conseguir ignorar o sentimento para aprender. Então, tudo isso tem que ser... Eu já cansei, gurias, eu não sei, não consigo contar nas mãos o número de vezes que eu planejei e tive que mudar o plano de última hora. O que eu vou fazer? Eu não vou atropelar meus alunos. Eu não vou enfiar goela abaixo coisa. Né? Assim como os que estão comigo desde criança, eles têm dificuldade de perceber que agora é menos brincadeiras e mais conteúdo. E aí eles ficam naquela frustração inicial, né? E aí eu digo para eles aqui, ó, daí é meu momento retomado. Tu veio para cá para quê? O que tu tá fazendo aqui? Tu veio tu veio aqui para brincar? Tu não é mais criança. Agora tu já é adolescente, a gente vai ter os momentos de brincadeira, vamos ter os momentos de game, vamos. Mas hoje, agora, tu também precisa estudar. E eu faço essa retomada com eles, inclusive fiz a retomada com eles hoje, né? Porque os que estão comigo desde criança, eles passam por essa mudança, né? Porque não adianta, uma aula não vai ser só brincadeira, jogo e diversão. A gente precisa ler, a gente precisa escutar, a gente precisa aprender.
Claro que com as crianças é diferente, né? Principalmente aquelas que não leem. Mas mesmo com as crianças a gente faz atividades, né? Na folhinha. Então imagina para os adolescentes. Voltamos ao nosso debate, então. O que eu devo me ater ao planejar uma aula? Eu vejo a idade deles. Primeira coisa é a série, né? A idade deles, para poder ter qual o objetivo que eu vou fazer aquela aula. Exatamente, ó. A Maria Rita falou 3 coisas importantes, né? A idade, o nível deles, série, nível, né? E o objetivo. Eu tenho que me ater a essas 3 coisas, né? Por isso, gente, que lá na comunidade, quando alguém diz assim, ah, tem atividade para... alguém tem atividade aí de personal pronouns? Qual é a minha primeira pergunta? Qual é a idade? Qual é a série? Qual é o nível? Eu preciso saber. Eu preciso. Eu nunca vou dar uma sugestão baseada em nada. Foi exatamente o que a Maria Rita disse. Idade, nível, série e objetivo da aula. A pessoa está me pedindo o objetivo. Ah, me dá uma folhinha aí de greetings, né? Ah, mas qual é? Né? Em primeiro lugar, quantos anos eles têm que ser eles estão? Ah, e aí quando toca ali no 6º, no 7º ano, né? Aí ali é mais detalhes que eu peço. Aí eu pergunto, ai, gente, desculpa. Eu pergunto, o teu 6º ano, teu 7º ano é mais infantil ou mais adolescente? Porque isso faz toda a diferença. A gente tem que ter uma outra dinâmica de conversar com adolescente. A gente tem que ter um outro olhar, uma outra maneira de conversar com adolescente ou pré-adolescente, porque eles pensam que eles já são grandes e eles não são. Qual o meu principal objetivo no plano de aula? Número 3. Para mim, no final da aula, será que meu aluno alcançou o que eu planejei? Meu objetivo é, vamos dizer, verbo to be. Será que no final da aula ele já tem um conhecimento do verbo to be? Isso aí, meu objetivo no plano de aula é ensinar, né? O que eu me propus. Exatamente. E como é que me dê um exemplo, né? Qualquer um de vocês, quando que o plano de aula dá errado? Em que momento tu considera que o teu plano de aula deu errado? Quando a turma fica dispersa. Quando a turma fica dispersa. Boa, Nayara. O que mais? Quando eles não entendem. Quando não há retorno por parte dos alunos. Quando tu percebe que eles não aprenderam. Que foi só uma perda de tempo, né? E eu vou dar 2 exemplos de perda de tempo para vocês agora. Perda de tempo número 1, tá? Quando eu faço uma aula para mim, eu vou lá e passo a música que eu gosto, eu passo as atividades que eu gosto, eu faço os games que eu gosto, e eu ainda digo, ai, mas eu fiz até games com eles, sim, os que eu gosto, né? Não os que eles gostam, né? Quando eu planejo para mim, é a maior perda de tempo que tu pode fazer com seus alunos, que ninguém aprende nada, porque eles não gostam do que a gente gosta. Ah, mas os meus alunos gostam do que eu gosto. Beleza, segue fazendo então, tá? Segundo, a perda de tempo. Os alunos estão em crise em algum momento, tá? Estão tristes, eles perderam alguém, eles tiveram uma notícia impactante, e ao invés de eu fazer uma aula acolhedora, relaxante, em que eu não vou ensinar merda nenhuma, eu fico tentando ensinar. Segunda perda de tempo, tá?
Mas aí eu vou lá fazer uma aula com eles de música e desenho, eles não vão aprender nada. Não, eles não vão aprender nada nessa situação de forma alguma. Tu pode ser o Papa, tu pode ser o Michael Jackson reencarnado, tu pode ser a Xuxa, que eles não vão aprender. Então, antes de tu ficar... Aí tu tem a tua escolha, tá? Tu vai ficar forçando a barra, forçando a situação, e o único desgaste vai ser tu, exclusivamente tu, ou tu vai na hora sentir o clima e vai fazer uma atividade de música, com desenho, com arte, assim, que eles não vão aprender porra nenhuma também, mas que pelo menos eles vão relaxar e tu também vai relaxar, porque tu sabe que naquele momento tu não entrou em embate. Porque tu pode tentar dar a tua aula super planejada, mas eles não vão aprender igual. E se alguém te questionar da direção, tu vai colocar, olha, eles perderam tal coisa, eles sofreram tal coisa, eu não consegui dar a minha aula, eu tentei uma estratégia que pelo menos acalmasse eles, que pelo menos fizessem mostrar o que eles estavam sentindo. Tu vai ganhar muito mais como professora, como a atenção dos teus alunos, como prestígio dos teus alunos, se tu souber respeitar os limites deles, em vez de atropelar eles que nem uma patrola. Porque de qualquer forma eles não vão aprender. Mas pelo menos na segunda opção, em que tu respeitou o que eles estavam sentindo, eles se sentiram acolhidos e ouvidos. E aí tu fez uma aula assim, bem, não estou ensinando nada, mas estou dando aula, para que eles se sentissem exatamente assim, acolhidos e à vontade contigo. A partir desse momento que eles perceberem que tu fez uma aula para eles se acalmarem, eles vão parar para prestar atenção em ti, porque eles sabem que tu se importa. Então, pensem nisso. Se os meus alunos estão abalados por algum motivo, eu não vou conseguir dar aula. Não importa o quão maravilhosa está sendo o meu planejamento. Eu vou ter que parar o meu planejamento e eu vou ter que acolhê-los de alguma forma. Acho que eu já contei aqui para vocês que no primeiro dia de retorno da pandemia, eu tinha feito uma aula super agitada, cheia de brincadeira, e eles estavam assim, ó, travados. E eu tive que mudar o meu primeiro plano de aula no retorno da pandemia. Porque se eu fizesse tudo aquilo que eu tinha planejado, eles iam travar, eles não iam fazer, eles nunca mais iam voltar. Então, eu mudei, modifiquei, fiz uma aula acolhedora na mesma hora, porque eu senti que o clima estava pesado e que eles estavam extremamente nervosos e ansiosos. Então, ter sensibilidade ajuda muito. É a mesma coisa, alguém já deve ter vivido aqui, tu entrou na aula, os alunos estão batendo boca, brigando por alguma situação. Tu não vai conseguir dar aula. Tu não vai. Ah, mas isso aí na minha aula é toda vez. Eles estão sempre brigando e sempre batendo boca. Isso é o normal. Ah, ok, esse é o normal deles. Né? Não é o... Então, tu tem que saber pontuar quando é o anormal. Né? Quando é o anormal. Aí o normal deles está sempre discutindo e fazendo brincadeirinha. Esse é o normal deles. Tu tem que observar o anormal. Quando, por exemplo, tu chegar nessa turma e tiver todo mundo quieto em silêncio absoluto com cara de emburrado. Esse é o anormal. Alguma coisa. Né? A maioria aqui dos professores fazem o quê? Ah, hoje vocês estão quietos, hoje que eu vou dar minha aula. Vai passar, entrar aqui e sair por aqui. Eles não vão aprender nada, porque eles estão num dia anormal deles. E a última pergunta, quando há evidências para vocês que o plano de aula deu certo? Pode ser qualquer tipo de evidência, desde o que tu sente até o que o aluno se comporta. A pergunta, Lu, quando o plano de aula dá certo?
Quais as evidências que tu observa quando o plano de aula dá certo? Pode ser coisas que tu sente, pode ser coisas que tu observa no aluno, pode ser qualquer tipo de evidência. Quando eu percebo que eles fazem atividade com uma certa facilidade, perfeito. Eu costumo, assim, observar, né, nas minhas aulas, quando eles não reclamam, boa. Quando a aprendizagem acontece, que eles demonstram satisfação de ter aprendido, que o clima da aula muda, que eles ficam felizes, e aí tu acaba aquela aula, tu fecha a porta e tu pensa assim, bah, hoje rendeu. E tu também se sente assim, quase levitando que tudo deu certo. Que tu finalmente achou o ponto. É quando teu plano de aula dá certo. E às vezes é tão raro isso acontecer que tu te surpreende. E é raro, sim. Ninguém vai acertar em todos os planos de aula. E é até impossível acertar, né? Mas eu tenho certeza que vocês já sentiram isso. Que vocês dão tchau para os alunos, eles saem felizes, assim, num clima bom, satisfeito, com a satisfação no rosto. E tu também se sente satisfeito, assim, com aquele sentimento, assim, ó, ah, hoje rendeu, hoje deu certo. Que fluiu a aula da melhor forma possível. E sim, quando eles ficam empolgados, isso aí, Lu. É assim mesmo, gente. Existem muitas aulas que vão dar errado até uma aula dar certo. E essa é a coisa normal. Porque são muitas pessoas diferentes em sala de aula. Então, vai ser raro atender a todos, atingir a todos. Fica com aquela carinha que a ficha caiu. Vai ser muito raro atingir todos ao mesmo tempo. Isso aí vai ser uma vez, 2, 3 no ano. Quando tu ter unanimidade na turma. As outras aulas vai atingir um grupo, a outra vai atingir mais um outro grupo, a outra mais um grupo. Quando for unanimidade, anota que a aula foi, grava, fala, porque é muito raro. E às vezes e nunca vai depender do teu plano de aula, vai depender do clima, eles estão bem, aconteceu coisas legais, que fluiu, que o dia estava legal, eles ganharam alguma coisa. N fatores que pode determinar isso acontecer. N. A Maria Rita disse, eu tenho 30 alunos por série. Muito mais difícil, Maria Rita. Muito mais difícil. Então, nós vamos para a parte do montando o seu plano de aula. Gente, montar um plano de aula que as pessoas, que a escola exija que tenha objetivos, que vocês viram que ali na minha aula não tem objetivo nenhum. Eu não vou escrever os objetivos. Eu sei de cor, eu estou fazendo plano de aula para mim mesma. Vocês viram, eu acabei de mostrar ali para vocês o meu plano de ensino. Meu plano de ensino está ali os objetivos. Eu não vou escrever objetivo por plano de aula. Tá? Mas muitas vezes, ó, a Nayara disse lá na escola, são 40, 45 alunos. Terrível. Algumas vezes vocês vão ter que escrever projeto, vocês vão ter que escrever plano de aula e a escola vai exigir que tu coloque objetivos. Para isso, tem a taxonomia de Bloom. Quando o cérebro partiu em 2, olha a taxonomia de Bloom, olha esse material aqui, ó. Porque esse em azul aqui, claro, tá os itens, os verbos que a gente usa para memorizar, ou seja, listar, relembrar, reconhecer, identificar, localizar, descrever, citar. O que eu faço com a taxonomia de Bloom? Eu imprimi ela, recortei ela, assim, coloridinha, e eu colei no contracapa do caderno que eu estava usando. Agora eu vou ter que recortar ela digitalmente e colar ali no meu novo caderno de plano de aula, porque só de ler ela, eu já tenho diversas ideias de aula. Então,
O que é o meu objetivo? Eu quero que eles memorizem os verbos irregulares. O que eu vou fazer? Listar, relembrar, reconhecer, identificar, localizar, descrever, citar. Eu quero que eles compreendam os verbos no passado. O que eu vou fazer? Eu vou esquematizar, relacionar, explicar, demonstrar, parafrasear, associar, converter. Eu quero que eles apliquem o passado na fala deles. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar, implementar, modificar, experimentar, calcular, demonstrar, classificar. Eu quero que eles analisem as possibilidades de usar outros verbos. O que eu vou fazer? Eu vou resolver, eu vou categorizar, eu vou diferenciar, eu vou comparar, eu vou explicar, eu vou integrar, eu vou investigar. Eu quero avaliar a possibilidade deles ao usarem os verbos. Eu vou defender, eu vou querer que eles defendam, delimitem, estimem, selecionem, justifiquem, comparem, expliquem. Eu quero, tá no último P do meu PPP, tá? Eu quero que eles, olha a louca aqui, para. Eu quero que eles elaborem, desenhem, produzam, prototipem, tracem, tenham ideias e inventem, tá? Então, a taxonomia de Bloom, se tu tem que entregar o teu plano de aula, é maravilhoso. Se tu não tem que entregar o teu plano de aula, fica show colorido, né? Se tu não tem que entregar o teu plano de aula, tu põe ela, agora eu vou imprimir ela e vou botar ali, aqui no meu... Porque eu quero ler, eu quero ver ela, né? E se a gente observar a taxonomia de Bloom com... Deixa eu pegar uma aqui maior, que essa tá meio pequena. Se a gente observar a taxonomia de Bloom com atenção, ó, eu copiei daqui, ó, gente, na cara e na coragem, tá? Tô mostrando para vocês onde é que eu copiei, tá? Aqui, ó. Tem muito professor, gente, que fica simplesmente olha só, me ajudem, no localizar, tá? Localizar, circule as palavras no texto, eu só estou localizando, eu não estou listando, eu não estou... Ó, fica no identificar e localizar, tá? Depois aqui no verde, fica no relacionar, relacione as colunas, usa um item só, tá? Aqui no aplicar fica só no calcular e no classificar, usa só mais um item também. Aqui no analisar, a maioria dos professores ficam no resolver e deu. Aqui no avaliar, as maiorias dos professores ficam só no justificar, tá? E no explicar. E no criar, a maioria fica no produzir. Então, quando se é utilizado, né, os objetivos de ensino, a grande maioria esmagadora usa um objetivo desse monte de lista que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 em cada uma. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vezes 7, 42, né? São 42 verbos, as pessoas ficam em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fica 6, usam 6 de 42. Isso é muito grave. Eu não estou utilizando as possibilidades que eu posso utilizar em sala de aula. E às vezes não é difícil. Por exemplo, é muito mais fácil eles fazerem uma lista de atividades ou de verbos do que eles terem que identificar os verbos numa folhinha, por exemplo. É muito mais fácil listar do que identificar, né? Então, eu não estou usando nem o mais fácil e nem o mais difícil. Eu estou usando o quê? O mediano. E ao usar o mediano, eu coloco toda uma turma em quê? Nível mediano. E aí depois eu brigo com quem? Com os meus alunos, porque eles são medianos, mas eu só dei a possibilidade deles serem medianos, como é que eles vão ser melhores? Né? Eu não estou dizendo aqui que nós somos os redentores da aprendizagem, que a gente vai fazer milagre, que a gente vai libertar os alunos com a nossa educação
libertária e que está tudo nas mãos dos professores. Não. Mas na possibilidade de fazer isso aqui para melhorar a vida dos alunos, muita gente está fazendo isso aqui, ó. E fazer isso aqui não é mais difícil do que fazer isso aqui. Então, é hora de parar e pensar, né? O que eu estou fazendo? Tá? Aí eu botei ali a fonte, né? Para não dizer que eu roubei, né? Tá aqui. Tá? E seguimos. E assim, ó, gente, como eu acabei de dizer, eu não estou dizendo que está nas mãos de vocês serem as redentoras do ensino, não. A gente não vai mudar o mundo dando aula. A gente vai melhorar a vida das pessoas, mas a gente não vai mudar o mundo dando aula. A gente não tem força sozinhos para mudar o sistema de ensino brasileiro. A gente não tem como. Só se os professores todos se reunissem, todo mundo fizesse greve ao mesmo tempo, saísse quebrando tudo, talvez a gente teria um resultado. Ou seja, é quase impossível. Então, se não vier lá de cima, a gente tem pouca possibilidade de mudança, mas nós podemos mudar a realidade da nossa sala de aula. E dentro dessas monte de possibilidade aqui, parar de fazer isso aqui. Entendeu? Eu tenho essa possibilidade aqui, daqui até aqui, use todas. E aquilo que não for da tua alçada, não faça. Não faça. Sabe? Ontem uma professora me procurou e disse assim, que eu tenho que ser dura com o aluno, porque o aluno é muito danado e eu sou uma pessoa meiga. Eu disse, se tu é uma pessoa meiga, seja uma pessoa meiga. No momento em que tu fica vestindo uma personagem para ser mais dura, tu está só te violentando. Se tu vai tentar mudar o sistema educacional brasileiro, tu vai estar te violentando, botando culpas e propósito em coisas que não tem. Tá? Então, faça o que está, lembrando da frasezinha da aula passada, né? Tá aqui, ó, e eu não posso esquecer disso. Isso aqui é o meu mantra, o meu guia. Ai, meu Deus, não quer sair daqui. Que é, comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. É isso aqui, ó. Comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. O que você não pode, não dê soco em ponta de faca, não dê murro em ponta de faca. Tá? E utilize as ferramentas que vocês têm para ajudá-las, né? Aí eu começo dizendo aqui banco de ideias. Crie um banco de ideias no formato que mais seja adequado à sua personalidade de professor. Não é porque a teacher Bruna disse, né? É porque vocês se sentem à vontade fazendo isso. A Lu disse a história de não mostrar os dentes ser um dos maiores absurdos que eu escutei. Eu também. Eu acho um absurdo. Daí eu dei uma sugestão aqui, gente. Né? Ó. Que é o Padlet, né? Acho que é Teacher Bruna, senha. É, Teacher Bruna, ó. O Padlet de ideias. A gente tem várias ideias aqui. Esse é exclusivo da comunidade, assim, é Teacher Bruna. E vocês podem, ó, futricar bastante. Né? Mas vocês têm que fazer aquele banco de ideias que é útil para vocês. O nosso drive da comunidade nada mais é que um banco de ideias gigante, com 6.000 itens. Dá para se perder lá dentro, por isso que todo mundo fica pedindo ajuda. Então, tem que ser aquilo que é acessível. Tá? Ó, banco de recursos, cria uma lista de recursos que possam ser utilizados em aula. Não te atenha apenas ao livro. Eu tenho aqui a lista de recursos também. Depois que eu passei a usar o Canva, eu só quero usar o Canva. Então, como já faz 2 anos que eu uso o Canva, agora a maioria das minhas coisas estão por aqui, né? As que eu uso. Então, por exemplo, listas de recursos. Eu fiz uma lista de recursos, tá aqui, ó. Vou apresentar para vocês,
porque cada vez que eu me travo para planejar, eu olho a minha lista de recursos da Unipeople. Eu tenho board games, eu tenho card games, eu tenho atividades de vídeos prontas, eu tenho o jogo Tapa Certo, eu tenho mata-moscas, eu tenho a batata quente, eu tenho uma mystery bag, eu tenho dados, eu tenho Caiu Perdeu, eu tenho livros no Kindle, eu tenho folhas do computador, eu tenho folhas do campo, eu tenho livros, eu tenho trilha gigante, eu tenho soccer field de pano, eu tenho Hunter Games. Então, assim, eu tenho 44 itens. E por último, eu tenho um microfone, né? Que agora a gente brinca de karaokê em aula e canta em karaokê, tá aqui, ó. Então, a comunidade tem desde 2019, antes da pandemia. Então, gente, eu tenho uma lista de coisas aí, ó. Cada vez que eu me tranco, eu olho a minha lista, os meus recursos que eu tenho. Eu tenho 44 recursos. Eu posso dar uma aula diferente a cada semana. Estou doida para comprar um microfone. Não foi muito caro, não. Maior dá para comprar. Então, assim, façam. Por que eu não te conheci antes? Boa pergunta, né? Façam a sua lista de recursos. Isso aí. Parem de botar empecilhos para vocês. Eu já notei. E eu não estou dizendo vocês, que a Nayara faz isso, que a Maria Rita faz aquilo, que a Lu faz aquilo, que a outra. Não. Eu, Bruna. Eu comecei a observar que eu ia sempre pelo caminho mais difícil para fazer as coisas. Em vez de ir pelo caminho, eu sabia o caminho mais fácil, mas eu optava pelo mais difícil. Eu estava me colocando em empecilhos. E aí agora eu comecei a me dizer assim, não, eu vou pelo caminho mais fácil. Não, eu vou pelo caminho mais fácil. Não, eu vou fazer o mais fácil, né? Por exemplo, tinha um material aqui na minha pasta de downloads. Não, eu ia querer ir lá e procurar ele na pasta, na exata pasta que ele estava dentro da comunidade. Mas ele está aqui no meu material de downloads. Eu queria sempre o caminho mais difícil. Então, assim, não vão pelo caminho mais difícil, gente. O teu aluno vai aprender, eu prometo para vocês. O aluno de vocês vai aprender se tu der um memory game colorido ou se tu der um memory game preto e branco, ele vai aprender igual. O teu, a não ser que seja das cores, aí fica difícil, né? O teu aluno, ele vai aprender se tu der um online game pronto ou se tu der um online game que tu produziu. A diferença vai estar no teu trabalho. O que tu produziu vai ter muito mais difícil. O que tu pegou na internet, tu vai só clicar num link e dar para eles. Eu sou a pessoa que sempre vou pelo mais fácil. Eu quero criar, por exemplo, eu quero brincadeiras do aqueles da batata, que eu coloco os olhos na batata. Como é que é o nome daquilo, gente? É potato faces? Como é que é? Não. Não, não é isso. Não me lembro o nome daquela porcaria, tá? Da batata, sabe? Você sabe a batatona, aquela que tem de botar o bigode, o olho, não sei o quê? Eu queria aquilo, tá? Eu procurei aqui, eu achei, eu não lembro o nome agora para mostrar para vocês. Mas eu achei pronto. Eu não ia fazer no Jamboard. Eu não ia fazer no Jamboard se eu achei pronto, né? Agora, em contrapartida, isso, cabeça de batata, potato head. Obrigada, Lu. Ó, essa aqui, tá? Potato head online game, tá? Olha aqui, ó. Tenho. Por que é que eu vou fazer se tem pronto? Eu não faço, eu pego o pronto. O brinquedo, ó, viu? Era isso que eu queria, ó. Aí tu vai botando os olhinhos, ó. Tá? Era exatamente isso. Por que eu vou fazer se tem pronto aqui? Prontinho para usar. Aí, mas em contrapartida, eu não me rendo. Se eu procurasse e eu não achasse, aí sim, aí eu pegaria e faria, que nem aqui, ó, para mostrar que eu não estou mentindo. Eu queria um Battleship de phrasal verbs. Eu não achei. Os que eu achei, eu não gostei. E aí eu fiz. E tá aqui, ó. Tá? Eu queria assim, e assim eu fiz.
Peguei o modelo pronto, que eu já tinha feito o Battleship do Verbo to Be, eu só apaguei as que tinha, refiz, mas eu fiz, ó, botei os ships aqui, ó, os submarines, e eu queria esse, eu vou jogar com os meus alunos, porque eu queria fazer um de phrasal verbs. Então, eu fiz, e aqui vocês vão ver um monte de coisa que eu tenho, né? Então, tá aqui, ó, tá aqui o nome dos alunos que vão jogar, o Guilherme e a Lorena, ó. Então, quando eu não tenho, eu faço. Eu estava vendo também que eu queria jogar, que eu vou jogar com os meus alunos na segunda-feira. Cadê? Acho que não está aqui, está no outro. Que eu quero jogar sobre material escolar com eles, e eu não tinha. Aliás, eu tinha, aí eu simplesmente fiz uma, ó, tem Battleship de outras coisas, ó, Simple Pass, não sei o que, blá, blá, blá. Eu fiz um Jamboard, peguei um Jamboard, copiei e modifiquei algumas coisas, eu adaptei, né? Ele não tá aqui, ó, por alguma razão ele não tá aqui, mas tudo bem. Então, eu peguei o que eu tinha e adaptei, porque eu queria utilizar o Jamboard na minha aula presencial, e não era na aula online, era na aula presencial. Era dos materiais escolares, por alguma razão não está aqui, mas está aqui no meu planejamento. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Ó. Que eu vou ir mostrando para eles assim, tirando. What is this? Eu vou tirando seguras aos pouquinhos. What is this? It's a pen. Então, eu adaptei, ó. Eu cobri as coisas, e antes era o jogo do Slap Game, que eles tinham que botar a mãozinha em cima, ó. O que é isso aqui, gente? O que é isso aqui? Entenderam? É assim que eu vou fazer com eles, porque eles são curiosos. Então, eu adapto. Tá ali. Não tá aqui. Eu adapto, eu mexo, eu tento reorganizar para que eles possam, para que eu possa tornar minha vida mais fácil do que fazer do zero, né? Então, pensem nisso, de ter um banco de atividades, né? Que tu vai ali, consulta para planejar a tua aula, e tu tem um banco de recursos, que quando tu tá travado, tu olha para a tua lista de banco de recursos e pensa, vou usar a minha trilha gigante que faz tempo que eu não uso. Vou usar o meu campo de futebol de pano que faz tempo que eu não uso, né? Crie sua própria coletânea de materiais e não dependa das que as escolas possam oferecer. Isso aí, gente, é básico. É obrigação da escola te dar material. Concordo em gênero, número e grau. Concordo em gênero, número e grau, que é obrigação da escola te dar material. Agora vamos aos fatos. A escola te dá material? Não. Tu vai ficar dependendo da escola? Eu vou ficar dependendo. Se eles não me derem material, eu não vou fazer. Beleza, tu não tá errada. Tu não está errada. Mas eu vou dizer a verdade para vocês. Eu fui atrás dos meus recursos, dos meus materiais. Quando eu abri a minha escola, eu tinha tudo. Ninguém me deu. Eu fiz. Eu tinha uma porção de material. Agora eu tenho o triplo do que eu tinha, porque a escola vai fazer 9 anos agora em maio, né? Mas eu tinha o triplo. Hoje eu tenho o triplo. Mas eu tinha muita coisa. Minha escola estava... Só um minutinho, gurias. A minha escola estava pronta para abrir em nível de material didático. Só um minutinho. Ó, gurias, isso, para não me deixar mentir, chegou mais um agora que eu comprei, ó. Viu? Para não me deixar mentir.
Eu gosto de ter as minhas coisas, por isso vou levar para onde eu for. Aham, eu também. Ó, chegou mais um material que eu comprei, eu olhei na Amazon, tava R$ 147. É um livro que eu quero. E aí eu pensei, eu não vou pagar R$ 147 pelo esse livro. Não que ele não valesse, é claro que ele valia, tá? Mas eu não tinha os R$ 147 para dar naquilo naquele momento. Achei ele por 47 na enjoei.com. Tcharam! Nessa brincadeira, eu economizei R$ 100. Depois eu vou abrir ele para mostrar para vocês. Então, como disse a Lu, né? Eu gosto de ter as minhas coisas e levar para onde eu for. Eu também gosto de ter as minhas coisas e levar para onde eu for. Porque eu não sei se eu vou ter Unipeople para sempre. E aí, é claro que as escolas vão deitar e rolar com o fato de vocês terem o material de vocês, tá, gente? Vão deitar e rolar. Não vão se preocupar mais em comprar material, vão dizer, ai, deixa que a Lu compra. A Lu é uma professora super dedicada, então ela mesma compra, tá? E aí, sabe o que vai acontecer? Vocês vão pedir demissão e vão embora com os materiais, que é de vocês, amores. E aí, isso aconteceu comigo, tá? E aí, eu não gosto de falar nisso, mas eu fui tão maltratada nessa escola que eles mereceram, tá? Eu fui embora com todos os meus materiais, eles contrataram outra professora que disse exatamente isso que eu estou dizendo. Não, eu não vou comprar, porque quem tem que me dar é a escola. A escola não comprou, ela dava aula meia boca, os pais vieram a reclamar. Ela disse, mas a escola não comprou material para eu diversificar. Eles ficaram 2 anos, depois que eu saí, eles ficaram 2 anos com troca de professor. Ficava um professor 3, 4 meses, pedia para sair. Ficava um professor 3, 4 meses pedia para sair. Sabe aquela história de só dar valor quando perde? Pois é. Que pena, não? Que pena. Tá aqui, ó. Great Ideas, tá? Ele tá usadinho, né? Tem marcas de uso, ó, tá? Mas paguei 47, não 147. Correram atrás de mim, sim. E aí foi a minha vez de dar um sonoro no. Ó, aqui diz assim, ó, listening and speaking activities for students of American English, porque eu ensino inglês americano. Ele é um livro usado, mas eu estava pesquisando listening and speaking activities. Ah, mas ele veio com um CD? Não, ele não veio com CD. O que eu faço? Eu pego o texto e passo para aqueles aplicativos que tem aqueles sites que tem a voz, e aí a voz lê, e aí eu faço atividade de listening. Oh, que fácil! Tá? Qual site? Não sei de cor, mas vamos lá. Não sei de cor. Espera aí, deixa eu ver. Eu tenho anotado aqui em algum lugar, só um momentinho. Puxa vida, eu tenho aqui anotado, mas não estou achando. Espera aí. Tá, aqui, ó, tem um aqui, tá? Deixa eu pegar para vocês mostrar, achei. Ó. soundoftext.com, tá? Só que esse é com a voz do Google, tá? Então, tu vai ali, põe o texto,
né? Vamos supor aqui, deixa eu pegar um texto aqui, ó. Ó, não consigo copiar, que legal. Vamos pegar outro texto, então. PPP. Presentation Practice Production. Vamos pegar outro texto. Ai, que difícil, tá? Tá? Ctrl C. Aí eu vou lá, Ctrl V. E aí eu quero o inglês dos Estados Unidos. Deixa eu compartilhar meu áudio com vocês, tá? Cadê? Ó, eu coloco Submit. Ó, aí tá, clica aqui, tá? Ó. A foreign language, as its name suggests. Presentation, practice, production, or PPP, is a method for teaching structures, e.g. grammar or vocabulary, in. What is presentation, practice, production? E aí tu clica e faz um download, ó, do áudio. E aí tu pode usar onde tu quiser, porque ele é teu. Tá? Então tu coloca o texto aqui, viu, né? Tá? Ó, copiei, vou botar só isso aqui, tá, gente? Porque ele saiu todo errado, porque aqui tá por linha, né? Coloco aqui, Submit. Ele aparece ali embaixo, ó. Play. What is presentation, practice, production? E depois tu clica em Download. Então ele pega qualquer texto, vira atividade de listening. É óbvio que vocês não sabem, gente, sabe por quê? Porque as editoras não querem que a gente saiba disso, para a gente depender dos listening deles. Então, é o sound, tem outros, mas aí tu tem que pagar. Não é um valor absurdo, mas pelo menos não tem a voz do Google. Tem o hearling.com, ó. Hearling.com. Tá? Aí, new pricing, ó, só para vocês verem. Gente, $5 por mês não é um absurdo. Mesmo que seja 5 vezes 5, R$25, não é um absurdo. Mas tu tem o free também, ó. E daí tu pode fazer 5.000 caracteres por mês. Então, não é um absurdo isso, tá? Aí, claro, tu tem que fazer a continha e tal. Tu imagina tu fazer 1 milhão de caracteres por mês, é porque tu tá produzindo um material. Aí, se tu tá produzindo um material, vale a pena pagar, certo? Eu concordo. Então, tu faz uma continha aqui, né? Sign up, eu não sei, né? Deixa eu ver. Eu não me lembro se eu já fiz conta ou não, então eu tenho que ver, tá, gurias? Eu vou ficar free, né? Aí eu vou fazer um new clip. Aí eu vou escolher a inglês, né? Cadê que eu já passei? Cadê o inglês, senhor? Aqui. Aí eu quero o inglês dos Estados Unidos, por quê? E aí eu posso escolher a voz, ó. Ai, gente, que tá lento a minha internet hoje, tá? Não dê bola. Deixa eu fechar. With cloud machine learning, your application interprets images, texts, and so much more. With cloud machine learning, your application interprets images, texts, and more. With cloud machine learning, your application interprets images, texts, and more. Dá para tu escolher, tá? Eu escolhi esse. Aí eu vou em Next. With cloud machine learning, your application interprets images, texts, and so much more. Tá? Tá? Tu escolhe o que tu quiser, tá? É só um exemplo. Tem uns ali que, Deus livre, que coisinha meio ruim. Então, aqui eu venho aqui, copio, tá? Vou lá e colo. E aí... Cadê? Aí eu posso fazer o download, ó. Presentation,
practice and production, commonly referred to as PPP, is a kind of instructional sequence, i.e. a model of lesson planning. Presentation stage. The teacher begins the lesson by setting up a situation. Fiz o download. O texto, o áudio é meu. Ninguém me tira, ele é meu. E aí esse hearing aqui, ele é melhor porque tem outras vozes, embora as vozes não sejam tão legais assim, né? Tem que ficar futricando para achar uma voz boa, tá? Mas ele tem que pagar se tu passar aquele número ali de caracteres que eu mostrei para vocês, tá? E aí ele te dá, ó, eu só usei 5% até agora. E o sound não tem limite, esse sound of text aqui, mas é com a voz do Google, tá? Então, assim, o que é isso? É facilitar a minha vida, né? É mostrar que eu posso, em vez de eu ficar catando uma atividade listening, onde é que tá o áudio? Onde é que tá o áudio? Desesperado, eu vou e compro um livro que estava de 147 por R$47. Ainda, em vez de eu digitar, eu faço pego aquele aplicativo, pego o texto que transforma qualquer imagem em texto, não digito, pego o aplicativo que transforma qualquer imagem em texto, tá? E qualquer texto em texto. E uso em um desses sites aí. Né? Aí qual é o aplicativo? Também não me lembro o nome, mas aplicativo que transforma em texto. Ó, transcrever. Aí, 10 milhares de aplicativos para extrair texto de imagens. Tá aí. Não preciso de mais nada, porque eu vou tirar uma foto, né, do texto e aí ele transforma em texto, ó. Eu não tenho que ficar digitando, nunca mais vou digitar na minha vida. Ó, tem o Box of Tea Free, tem o Cuneiform, tem o FreeOC to Word, tem vários. É só querer. Isso aí é o que, gente? Inteligência artificial. A gente tem que trazer a inteligência artificial para o nosso lado. Deixa eu botar o Hearling também aqui como favorite. Tá? Vamos seguir. Aí aqui eu coloquei um modelo de lesson plan. Por que eu coloquei esse modelo, gurias? Porque eu preciso, aqui eu até já modifiquei esse lesson plan, não é mais assim, né? Em vez de botar lesson lá, eu botei o lesson objectives lá em cima. Eu já não uso ele mais assim, vocês já viram como é que eu uso, né? Mas quando eu tô precisando incorporar alguma coisa, né? Uma prática, eu vou voltar para esse aqui. Né? Por exemplo, se eu tenho feito muito a aula planejada sem atividade listening ou sem warm-up, aí eu volto para o meu modelo para eu me treinar novamente, tá? Eu preciso que isso aqui esteja à vista para mim, o writing, o speaking, o reading e o listening. Eu preciso que os materials needed precisam estar à vista para mim, senão eu me perco. Esse aqui eu já larguei lá no grupo também, né? Mas é bom ver. Então, aí agora, tá? O que nós vamos fazer? Vocês têm... Eu vou botar lá no grupo isso aqui. Tá? Vocês têm um tempo aí para pensar. Eu sei que é sábado, que tá todo mundo cansado, né? Mas eu gostaria que o quê? A nossa aula acaba só 13h30, então vocês têm aí 45 minutos. Vocês estão em quantos aqui? Deixa eu ver. Vocês estão em 4, né? Eu vou dividir em 2 duplas, e as duplas vão definir vão criar um plano de aula, definindo o objetivo da aula, definindo as habilidades ou os objetivos que vão querer olhar, podem olhar a taxonomia de Bloom, definir a idade, o nível, a caminhada em que essa turma se encontra, por exemplo, pode ser, nível alunos de 9 anos que já fazem inglês há 1 ano, tá? E vocês não vão precisar catar os recursos, tá, gente? Vocês vão só citar os recursos que vocês vão utilizar. Eu vou fazer... E aí, usa, porque tu não vai ter que catar isso aí na internet. Usa a imaginação. Eu vou fazer um game, eu vou fazer um listening, eu vou fazer um dialogue. I don't know. Usem a criatividade de vocês. Listem o que vocês vão fazer. Depois a gente vai retornar aqui daqui meia hora, 30 minutos, 35 minutos. A gente vai retornar aqui e vocês vão apresentar o que vocês planejaram. Ok? Então, aí, ó.
Deixa eu botar aqui, ó. Podem copiar e colar isso aí no celular de vocês, no material de vocês, que é objetivo da aula, as habilidades que vão ser desenvolvidas, a idade, nível, a caminhada que a turma se encontra e os recursos que vocês vão utilizar. É só isso, são só esses 5 itens que vocês têm que listar. Tá? Eu vou juntar a Maria Rita e a Roseli e a Lu e a Nayara, tá? Vou botar vocês em breakout rooms separados. Ok? Deixa eu abrir aqui as breakout rooms, só um momentinho. Vai a Roseli e a Maria Rita para uma e a Lu e a Nayara para outra. Bruna, vou Oi. precisar sair, me matriculei em um workshop que já começou, mas Tá a bom. gente discutiu, Maria vai passar. Tá, certo. Fica tranquila. Boa tarde. Boa tarde. E aí, gurias, quem é que vai ser a porta-voz de vocês do que vocês conversaram? Tá linda, Bruno. Pode falar, fica tranquila. No caso, eu vou falar porque Lu tá não tá funcionando o microfone dela, Tá. tá? Ficamos no caso, eu ensino com eu dou aula com ensino fundamental 1 e ensino médio, certo? E como na era da Profunde 2, ela estava falando sobre verbo to be. Aí eu também disse a ela que já tinha feito um verbo to be, tinha trabalhado com verbo to be no ensino médio, tá? Eu expliquei a ela que sim, que eu tinha feito o seguinte, eu tinha feito, primeiro separei algumas palavras, no caso, alguns adjetivos e alguns verbos da música, né? Eu trabalhei com, embora você ache que a gente não deva trabalhar com esse tipo de música, mas eu acho muito fofa, o Isn't She Lovely, que é antiga, tá? Do Steve Wonder, mas tem muito verbo to be. E os meninos gostam muito, eu já experimentei, mas eles gostam muito. E aí eu pedi para eles, eu separei 10 palavras, coloquei no quadro, e pedi para eles copiarem. Mas só que a minha cópia é assim, 1, 2, 3, apaguei, tá? Porque para dar uma adrenalina e eles copiarem rápido, senão demora meia hora. Então, eu coloco a primeira, eles copiam, eu apago. Eu coloco a segunda, eu coloquei 10 palavras, foram bem rápidas. Não foram frases, foi palavras, vocabulário mesmo. Treinei vocabulário, expliquei o que era, porque o vocabulário fazia parte da música. Então, esse é o objetivo foi o verbo to be, as habilidades a gente vai trabalhar com listen, read, speak and write, todas as 4 agora. Eles escolhem, dessas 10, eles escolhem apenas 5, tá? E dessas 5, ele vai, no caso, cada vez que ele ouvir a palavra que ele selecionou, ele levanta. Ele levanta, ele ouviu outra música, ele senta. Então, fica um senta e levanta na sala, né? Para movimentar o povo, né? Alguns fazem assim, professora, posso levantar sua mão? Eu digo, não, você toda hora pede para o banheiro, você vai levantar agora. Só para dar melhorar um pouquinho. Aí pronto, quando acabar, eu explico a música, né? Digo qual o objetivo da música, por que ela foi feita, explico a eles, pergunto se eles conhecem Steve Wonder, mostro foto, faço um resumo, explicar a ele, porque assim, o objetivo da música é importante, né? Para que eles saibam a música foi feita por quê, para quem,
Qual o objetivo principal? Então, eu achei interessante. Quer dizer, eu sempre faço assim, eu estava conversando com as meninas. Sempre que eu vou introduzir algum tema, algum conteúdo, eu procuro uma música, porque dar tema sozinho no quadro ninguém merece. Nem eu aguento, nem eles também, né? E depois que eles cantaram comigo, né? Não conhecia Steve Wonder, pois é, ele é cego, teve uma filha, aí teve um que me perguntou, ele é cego e pode ter filho? Eu falei, filho? Eu fiz, meu filho, é só os olhos que não funcionam. Só são os olhos que não funcionam, né? E pronto, depois eu dei a folhinha para eles completarem, tá? E expliquei, como eu estava explicando às meninas, lá na minha escola a gente está sem nenhum tipo de ferramenta online, nada, né? Porque a escola está de mudança, então tiraram televisão, tiraram tudo. Então a gente está se virando com o meu celular, com minha caixinha, com alguns flashcards que eu coloco no quarto. Pronto. A gente pode trabalhar aí com board game, pode trabalhar com Who Am I, que Lu também deu a ideia, né? E também trabalhamos com a maldição do verbo to be, que foi sensacional. E foi sensacional. A atividade eu fiz, tipo, sem eles saberem, né? Eu fiz, e Nayara também fez algumas perguntas assim. Perguntas como é seu nome, a sua idade, onde você é. No final, eles podem fazer uma mini composition. Tá? Então, deu para trabalhar algumas coisas. E Lu também trabalhou com cores. Eu achei ótimo, maravilhoso. Essa brincadeira de levantar e sentar, maravilhoso. E depois concentrar, né? Porque quando a gente tem uma turma muito desconcentrada, por exemplo, chegou com os alunos e depois do recreio eles estão naquela euforia, o ideal é fazer uma brincadeira assim, de movimento, morto-vivo, concentração, e aí dizer, agora parem e concentrem na aula, né? Isso. Porque é importante, a brincadeira é importante, o game é tão importante quanto sentar e se concentrar. Então, assim, eu tento fazer 50% tudo, nem sempre eu consigo, mas uma coisa é tão importante quanto a outra, né? Por isso que eu sou contra aquelas professoras que dizem assim, se vocês não se comportarem, a gente não vai ter o jogo. Mas o jogo é tão importante quanto o tema, é tão importante quanto a tarefa, né? O jogo é tão importante quanto o listening, o jogo é tão importante quanto o speaking. Então, na verdade, a gente não pode cortar nenhuma parte da nossa aula, a gente tem que alçar a aula de todas as formas. Pois é. E essa brincadeira da música é interessante porque eles chegam, se a gente estiver ficando depois do intervalo, eles sentam, levanta, cansei, eu fiz, pois é, 2 minutinhos só, a música geralmente são 2 minutos, então é o tempo mesmo deles sentarem. Sim, adorei. E aí eu fazia assim com os meus também, né, para dar uma ideia extra. Cada vez que vocês escutarem tal palavra, a pessoa levanta a mão, entendeu? Para a música ficar mais agitada. Então, para eles também prestarem atenção e identificarem aquelas palavras, mais com os básicos, né? Porque senão ficava muito bobo, né? Se lá pela Santa eles já identificam facilmente, eu não preciso fazer esse movimento. Mas é isso aí, gurias, parabéns, que bom que vocês conseguiram conversar, estabelecer uma aula, usar diferentes recursos, fazer uma atividade, uma brincadeira, e depois ainda terminar com uma produção. É isso aí, parabéns, é isso aí, gurias. Então, vou encerrar por hoje, tá? E para semana que vem, deixa eu ver o que a gente tem aqui. Para a semana que vem, a gente tem sobre material didático, né? Os requisitos de um material didático de qualidade, criando o próprio material didático e adaptando seu material didático. Para depois a gente começar, depois da semana que vem, aí a gente vai ter... Deixa eu ver. Semana que vem, gurias, é 1º de abril, tá? Sábado que vem é 1º de abril. Aí, 8 de abril, a gente tem feriado, e aí a gente volta 15 de abril com abordagens comunicativas e TPR, né? E 22 de abril daí é feriado de novo, e aí a gente volta 29 de abril daí com a aula da Thaís. Certo? Ok. Muito obrigada, viu, Bruna? Sim, tudo vai ficar gravado, Lu. Tudo vai ficar gravado, tá? Beijos, bom sábado, bom descanso e até sábado que vem. Bye, bye. Tchau, tchau. See you.